Olá, meus amigos. Estou aqui na casa do meu amigo Adonias Guedes, filho do saudoso irmão Lula, que já se foi, não está mais entre nós. Eu vim aqui falar um pouco sobre a sua trajetória, sua vida, que seu pai faleceu, mas ele deixou um legado. E hoje o Adonias também tem a mesma profissão do pai, carpinteiro, e é um grande carpinteiro. Ela vai falar um pouquinho sobre sua história. Adonias, tu tem quantos anos? Eu tenho 49 anos de idade. Você é filho de Joselândia? Sou filho de Joselândia, nascido aqui na Sentada, a rua Mateus Gomes, conhecido como Sentada. Mas hoje, onde é a casa do Ovídio, pai do G, é onde eu nasci. Você tem quantos filhos, meu? Eu, com a primeira mulher, tenho 2. Aí, quando eu estava no exército, teve 2 filhos particulares. Aí, agora, com essa minha atual, eu tenho 1. E ao todo, são 5 filhos. Você serviu o exército em qual foi a área? Eu servi no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, em Altamira do Pará, CMA, Comando Militar da Amazônia. E, em seguida, eu fui músico da banda do Exército, em nome da Congregação Cristã do Brasil, que eu aprendi a música aqui na Congregação Cristã do Brasil. Adonias, fala um pouco sobre o seu pai. Você sente falta do seu pai? Quantos anos seu pai tinha? Qual foi o ano que ele faleceu? O pai, ele faleceu tem 3 anos e 8 meses. E o pai, ele deixou uma grande saudade na nossa família, que ensinou nós as coisas boas. Ele dizia que de tudo você deve aprender, mas tem que executar as boas e as ruins você não leva consigo. O pai, ele foi um grande homem na nossa família, deixou uns bens para nós, primeiramente deixou a sabedoria. Qual foi a sabedoria? Do que ele herdou de carpintaria, que a gente pode passar por o que passar, mas a sabedoria da carpintaria ninguém toma, só quando enterrar. Então agradeço a Deus demais, e ele faz falta demais, porque ele era conselheiro, um pai amigo, um pai bom, tanto bom como para a família, como para muitos amigos que ele pôde ajudar dentro de Joselândia. Adonias, nós se conhecemos há muitos anos, a gente teve já uma convivência assim, de andar junto, na época da política. Você tem alguma recordação de algum político que marcou a sua história? Sim, tenho. Para mim foi meu saudoso grande amigo Arió. Logo também, quando eu era muito criança, com seus 18 anos de idade, foi o meu primeiro candidato que votei. Foi a minha primeira amizade política que eu tive. Que a minha família política que eu tive foi a família Arió. Não é dizendo que as outras também não é. É sim. Mas o legado, primeiramente, foi do Arió. Do Arió, depois ficou os filhos dele, depois veio o Zeca Menezes. Hoje, a nossa amizade que eu tenho é com o Raimundo Zucchi, que hoje é um dos políticos mais velhos dentro de Joselândia. Teve uma época que eu lembro, que você uma vez me contou, que você mesmo disse que até hoje, se você fosse contar, poderia ressuscitar a pessoa e lhe prejudicar. Lembra daquela época que o nosso saudoso, finado Napoleão, era prefeito, e botou uma placa bem grande ali próximo à casa do Lobo Solitário, e era um gavião bem grande, e o Arió era a roçadeira. Era. Você pode contar um pouquinho sobre essa história? Sim, como foi que aquela placa caiu? Posso sim. Naquela época era um gavião em cima da roçadeira e tinha uma bate de um sanguezinho pingando, dizendo assim: o gavião está de volta. Aí o slogan do Napoleão que botou para o Goió era a Joselândia, a continuidade de um novo tempo. O Pedro Negro tinha um filho chamado Silman, que era filho e neto, e nós do lado da roçadeira, né? E ele chamou para nós tocar. Ele não chamou para nós tocar fogo, ele chamou para nós levar a placa e esconder ela lá, lá para dentro. Mas só que a placa era grande demais, nós não demos conta de coisa. E o Pedro Negro foi quem deu o dinheiro para nós, comprar gasolina, me lembro por 50 centavos, e deu isqueiro e deu uma roupa da dona Helena que era para nós cortar e botar debaixo da placa. Mas foi verdade, foi tocado fogo. Teu pai, Zé Domingo, era o vigia. Quando ele acordou de noite, ele só viu a fumaça, e nós cortamos para os fundos ali do seu Sula, e saí aqui na casa do Pedro Negro e vim logo para casa. Mas quando eu cheguei com 2 minutos, com 3 minutos, se eu tivesse demorado mais 3 minutos, o soldado Silvio tinha me pegado. Mas o pau pegou só nas orelhas do Júnior, do seu neto, que ficou bebendo no bar do Carringuede. Ele foi preso, passou mais de 8 dias preso, e eu aqui de boa no camarim, e ele na cadeia, na jaula, e o coitado não tinha culpa nenhuma. O culpado era eu, o Silman, que tinha tacado fogo, e ele pagou por nós. E você é um caba jovem, pouca idade, mas tem muito conhecimento, todo mundo lhe conhece, você é um caba trabalhador.
Você lembra alguma música que marca a geração do Arió, Napoleão, final do Zé Menezes, aquela música que chama atenção Rapaz, naquela época? em 92, que não lhe disse, em 92 foi quando eu vim conhecer a música, né? Aí do Napoleão já era mais novo um pouco. Aí do Arió que eu conheci a música. Eu vou até cantar uma pra vocês aqui, feita pelo Chinelinha, que o Chinelinha fez contra o Arió. Ei, Arió, tu não está com nada nessa candidatura da nossa cidade. Quando foi prefeito, tirou os direitos pra falar bobagem. Põe os pés no chão que nessa eleição tu não vai ganhar. Aí o Zé Menezes, que é o pai do Zeca Menezes, é que apoiava o Arió, que era o ex-prefeito, ele diz assim: você e o Menezes, amostra o que tu fez para essa população. Nós vamos eleger, sem derramar suor, trabalhador, o nosso prefeito é Goió. Nós vamos eleger, sem derramar suor, trabalhador, o nosso prefeito é Goió. Adonias, e naquela época tinha um negócio de um jacaré, né, de uma traíra. Lembra desse tempo? Nessa época que eu estou te dizendo, o meu reconhecimento da política foi de 92 para cá, que foi a roçadeira e o gavião. Na época do jacaré e do Napoleão, mas o Neto, eu já não tive meu conhecimento. Eu já era mais pichotinho, eu tinha meus 12 anos. Eu não corria atrás, eu só vim correr com 18 anos quando eu completei idade junto com Arió e Goió. Na época do Napoleão, eu já não tive o reconhecimento da política. O reconhecimento da política eu já tive do Arió para frente. Aí veio Arió, veio o Orleans, aí veio o Raimundo. Nem do Raimundo Zucco com o Arió eu não tive o conhecimento. Nessa época eu estava no Pará, servindo no Exército. Adonias, quando tu soube que teu pai estava doente, que a morte do teu pai foi rápido, eu lembro. Estava no hospital, quando ele chegou, eu vi a morte dele muito rápido. Eu vi ele sofreu muito. Adonias, tu sente muita falta dele, tu sente assim aquele sonha com ele, às vezes imagina assim, por que ele se foi tão cedo? Ou você é satisfeito pela caso Deus ter levado? Porque tudo tem seu tempo, né? Não, geralmente o pai ele nunca teve medo da morte. O pai ele foi um homem com 47 anos de crença, um homem evangélico. Ele sempre dizia que o homem na terra só vive até o dia que Deus quer. E ele diz que o nome do homem fica, mas não leva nada para a eternidade. Então, o pai foi o homem que ele disse que tudo que ele pediu a Deus, Deus resolveu na vida dele. Ele pediu um carro, Deus deu. Pediu um recurso, Deus deu. Pediu uma boa família, Deus deu. Então, ele só dizia assim para nós, que quando chegasse a hora, Deus podia levar, porque ele pedia mais uma coisa a Deus, porque ele era bem querido e bem quisto na cidade onde ele morava. Então, ele era preparado para a morte. Ele era preparado para a morte. Os filhos não querem que o pai vai. Mas ele sempre dizia que o nome do homem fica, mas a matéria vai debaixo da terra. Adonias, você lembra o seu primeiro vereador, o seu primeiro voto para prefeito? Você lembra como era aqui um pouco na nossa estrada, nossa convivência, a condição do povo, como era antigamente? Você lembra, mesmo você sendo um caba novo? Lembro. Naquela época, o pessoal era muito dependente de prefeitura, e a vida cotidiana do ser humano aqui na Joselândia era mais pobre, né? Inclusive, nós saímos daqui para ir na casa da dona Dilma pedir lá um fardo de arroz, que nós tínhamos saído de uma campanha política, e tu me disse para mim, quando tu chegou lá, tu disse para dona Dilma que a panela das tuas casas tá alvinha, que nunca mais tinha cozinhado arroz. Aí a dona Dilma mandou nós ir lá na usina do Pedro Alves, e nós recebemos um saco de arroz. 30 para mim e 30 para tu. Eu nunca me esqueci desse dia. Mas foi um dia que hoje nós estamos bem, graças a Deus. E você é uma pessoa muito alegre também. E hoje aquela história nossa é uma alegria, né? Hoje nós vivemos bem, nós comemos o que nós queremos, nós almoçamos a hora que nós queremos. Se nós quisermos almoçar aqui na nossa casa, nós almoçamos. Se nós quisermos ir para a barragem, nós temos nosso dinheiro. Então nossos filhos hoje vivem bem mais do que nós antigamente. Doninha, tu lembra daquela época que nós saímos nós dois juntos para pedir uma ajuda ao Arió? Rapaz, o Arió chegou, aí tu foi lá em casa me chamar. Aí tu disse, rapaz, amigo, o Arió chegou e vamos lá, nós pedimos um dinheirinho que nós estamos um pouco fracos de condição. Aí tu chegou lá e o Arió sacudiu o shortzinho dele no chão, caiu um dinheiro. Oi, aqueles 10 reais. Aí tu disse assim, Zé Domingo, rapaz, o Arió me deu 10 reais e ele também me deu 10 para mim também. Aí quando nós chegamos aqui Conta essa história pra nós, vê que tu lembra. Quando nós chegamos lá aqui, quando o Arió, eu tinha recebido dinheiro de um telhado de uma casa, era 40 reais. Aí o Arió deu aquela notinha de 10 reais pra nós, aquela notinha de 10 reais de plástico,
que era hoje sempre foi uma das notas mais bonitas, né? Aí eu peguei e misturei com uma de 40 e fez 50, né? Quando chegou bem aqui na metade da viagem aqui, aí eu perguntei quanto era que o Ariel tinha te dado. Disse que só tinha dado 10. E aí eu disse pra ele, pra tu que ele tinha me dado 50. Aí tu mandou amostrar, eu amostrei. Aí tu avô em cima de mim aqui, aí me arrastou até uma de Ariel. Quando chegou lá, o Ariel disse assim, ô Adonia, fala a verdade pra esse doido, que esse doido vai me matar do coração. Aí eu disse pra tu que 40 reais eu tinha ganhado no teto da casa. E tu, quase, tu disse, Adonia, tu vai me matar do coração. Eu tenho certeza que eu vou morrer, quem vai me matar é tu. Pois é, gente, a Doninha mentiu, recebeu 40 reais do trabalho de um teto que ele fez, aí o Ariel tinha dado 10 para mim e 10 para ele. Naquela época era um dinheirinho até bom. Aí quando cheguei aqui perto do Mandigá, ele foi dizer que tinha recebido 50. Não era só os 10 não, ele recebeu 10 mais 40. Aí eu voltei lá pro Ariel me dar os 10. Aí o Ariel, rapaz, a Doninha até mentiu, daquele fora, rapaz, o tempo, né, Doninha? O tempo. Tempo bom. Pois é, meu amigo Adonias, muito obrigado pelo papo que você nos deu, relembrou alguns tempos da gente, tempos bons, tempos ruins. Lembrou da trajetória também do seu pai, que foi um grande carpinteiro, um irmão que nunca abandonou ao Senhor Jesus, não tinha medo da morte, como você disse. E aí você tem alguma coisa a dizer sobre os jovens de hoje, que estão muito rebeldes, estão morrendo antes do tempo. E hoje você vê os pais enterrando os filhos. Você tem algum recado para dar para o nosso jovem de hoje? Sim, tem sim. Tem uma parte da Bíblia que diz que foi uma promessa que Deus com promessa que os vossos filhos obedecem aos nossos pais, para que prolongem o dia de vida na terra. Então, todo filho obediente, todo filho que ele obedece ao pai, ele obedece também a Cristo. Então, mais na frente diz assim, porque se tu não obedece teu pai, que tu vê ele, imagine Deus que tu nunca obedeceu. Então, o que eu digo para vocês procuram o conselho dos pais de vocês, procuram os conselhos da mãe de vocês, porque serão bem dignos da face da terra. E Deus tenha um abraço, e qualquer um de vocês jovens que puder ir para a igreja, que puder congregar, não é preciso ser crente não, vá um dia, congrega, fica mais os irmãos um dia, em vez de estar indo para a balada, fica mais os irmãos um dia. Quem sabe que um dia Deus pode quebrantar seus corações e você ser um grande servo de Deus. Essa é a palavra que eu tenho a dizer a cada joselandense e a cada pessoas que estão me ouvindo. E muito obrigado, Zé Domingo, pelo amor e pelo carinho que você tem comigo e por essa grande entrevista em Joselândia. Eu também só tenho a agradecer, meu amigo. Tivemos um pouco de contração, nós conversamos, sorrimos e estou feliz. Muito obrigado por ter me atendido. Só agradeço.